Queridos ouvintes do programa Coraúce, hoje, dia 21 de março, nós temos o Evangelho de São João, no capítulo 8, versículos de 51 a 59. Naquele tempo, Jesus disse aos judeus: em verdade, eu vos digo, se alguém guarda a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram então os judeus: agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu, e os profetas também. E tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte? Acaso és maior do que nosso pai Abraão, que morreu, como também os profetas? Quem pretendes tu ser? Jesus respondeu: se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é o meu Pai, aquele que vós dizeis ser o vosso Deus. No entanto, não o conheceis. Mas eu o conheço, e se dissesse que não o conheço, seria um mentiroso como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Os judeus disseram-lhe então: nem sequer 50 anos tens e viste Abraão? Jesus respondeu: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus. Mas ele escondeu-se e saiu do templo. Por que tanta dúvida com relação a Jesus? Porque às vezes nós criamos o nosso próprio Deus, do nosso tamanho, do nosso jeito, como alguns judeus, até alimentados pela própria Escritura antiga, fizeram uma ideia de Deus e fixaram essa ideia. Se nós lêssemos com maior atenção a própria Escritura, nós mudaríamos a nossa própria ideia. Se nós lêssemos melhor os Evangelhos, nós conheceríamos melhor a prática de Jesus. Se nós nos esforçássemos para aprender mais sobre Jesus e sua vida terrena, nós mudaríamos também as nossas práticas cotidianas. Então, às vezes, eu faço uma ideia do que Jesus quer, eu faço uma ideia de quem é Deus, e aí eu faço uma ideia da igreja que eu quero, do jeito que eu quero, e faço a minha vida daquele jeito. Então, quando Jesus diz que não dá testemunho de si mesmo, porque não serviria para nada, ele tem que buscar no Pai, e ele busca no próprio Deus, e Jesus é Deus. O seu limite, o seu exemplo, o seu modo, que é o modo perfeito, é o modo de Deus. E você se espelha em quem? É baseado na Sagrada Escritura, na própria ideia, naquilo que você acha que é certo, naquilo que alguém falou, numa mídia, numa postagem. E aqui a gente também começa a pensar esse Jesus orante. Nós estamos na iminência da Páscoa, poucos dias e já vamos ser chamados a rezar muito intensamente com Jesus na cruz. Naquela Sexta-feira Santa, todos nós somos chamados a nos unirmos ao sofrimento de Cristo em oração, e ali ele ora ao Pai. Então vejam, a unidade de oração do próprio Deus. O Pai e o Filho, movidos pelo Espírito Santo, rezando sempre. E você e eu temos uma vida de oração ativa, uma vida de oração de fala e de escuta, porque é importante também ouvir a voz de Deus, discernir a vontade de Deus nos nossos cotidianos, nas nossas ações, nas nossas práticas. Um cristão, uma cristã que tem vida de oração ativa é uma pessoa realmente que está à escuta de Deus e que pratica o bem no meio do mundo.
Mãe, passa à minha frente, nesse momento em que não vejo nada, quando parece não haver luz no túnel, no momento da dúvida, do medo, na hora de tomar a decisão certa, ou quando tudo parecer contrário a mim. Eu te dou permissão de resolver por mim o que sou incapaz de fazê-lo. Passa na minha frente. Cuida das dificuldades que vou precisar enfrentar, daquilo que não está ao meu alcance de ver. Tu tens o poder para isso. Maria, passa na minha frente quando falo com meus filhos. Passa na minha frente quando vou ao trabalho, quando conduzo um automóvel. Passa na minha frente quando eu tiver que receber uma notícia, quando um médico for me dar o diagnóstico de alguma doença, ou quando eu tiver que fazer uma cirurgia. Defende-me, protege-me, cuida de mim. Passa na minha frente, Mãe. Toca, aquece com seu amor materno os corações endurecidos que eu vou encontrar pelo caminho, pois tu és o astro que anuncia o sol, e contigo ninguém fica sem sentir o seu calor. Obrigado, Mãe amada, sem a qual não haveria vitória. Maria, coragem invencível dos atletas de Cristo, coluna de fogo que nos conduz na noite, aurora da Boa Nova. Passa na minha frente, Mãe, hoje, amanhã e sempre. Amém. No colo de Jesus e de Maria.